Com uma massa e 2 cremes, fiz 5 sabores de cupcakes deliciosos. Se esse vídeo te ajudar, ajuda o canal, deixa o like, se inscreve, clica no sininho e comenta o que você achou. Se você for usar uma panela mais grossinha como essa minha, aí você pode fazer os cremes no fogo alto mesmo, mas se a panela for mais fininha, aí faz no fogo médio ou baixo. E eu não vou estar fazendo o creme de chocolate aqui no vídeo, mas é a mesma coisa do creme de leite ninho. A diferença é que você vai trocar as 2 colheres de sopa de leite em pó por 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Aqui eu tenho uma caixinha de 395 gramas de leite condensado e 2 colheres de sopa de leite em pó. Agora eu vou misturar muito bem com o fogo ainda desligado para dissolver aí o leite em pó muito bem. Aqui já está dissolvido, tá vendo? Então agora eu vou acrescentar aqui também meia colher de sopa de margarina com sal mesmo e também uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Então, pessoal, agora vamos misturar muito bem antes de ligar o fogo. Quando tiver assim bem misturado, liga o fogo e fica mexendo sem parar para não queimar até chegar nesse ponto aí, quando você vai levantar assim e vai cair em blocos, cair em pedaços, tá certo? E o de chocolate é para chegar nesse mesmo ponto, pessoal, tá certo? Então, quando tiver assim, você vai transferir esse creme para outro recipiente, coloca um plástico em contato para não criar película, deixa esfriar em temperatura ambiente. E aí, na mesma panela, sem lavar mesmo, já faz o de chocolate e depois deixa esfriando com o plástico também. Para a massa do cupcake, eu tenho aqui uma xícara de 240 ml de chocolate em pó 50% cacau. Pessoal, eu uso o Mavalério. Não tô fazendo propaganda, é que é o melhor que eu encontrei até agora, eu achei melhor até que o da Nestlé. Vende em lojas de artigos para festa, eu compro de 1 kg e o preço é bom e o sabor muito bom também. Aqui uma xícara de açúcar cristal e 2 ovos. A xícara para massa do cupcake, pessoal, a xícara medidora de 240 ml. Agora eu vou misturar com a espátula mesmo, porque eu vou querer desenformar o meu cupcake. Então, se eu mexer com o fouet ou uma batedeira, vai ficar extremamente fofo. Com a espátula aí já vai ficar bem fofinho, mas eu ainda vou conseguir desenformar sem problema, sem quebrar, tá certo? Então, pessoal, essa mistura aí vai ter que ficar bem úmida. Se a sua ficar ressecada, significa que o tamanho do ovo que você usou era muito pequeno. Então aí você pode adicionar mais um. Mas é necessário que fique assim, pessoal. Olha só, tá vendo? Depois que sumir o pozinho, você mistura mais um pouquinho e já tá bom de acrescentar a farinha de trigo. Vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E vou acrescentar também uma colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. Aí eu tenho aqui na minha panela, pessoal, eu derreti um potinho de 250 gramas de margarina com sal mesmo e juntei uma xícara de leite integral. Agora eu vou levar para o fogo e quando começar a levantar fervura, já vou colocar aqui direto na massa. Começou a levantar fervura, já jogo aqui na massa. Lembrando, pessoal, que você tem que deixar as forminhas de cupcake, as que você vai assar, prontas antes de fazer essa massa e também pré-aquecer o forno. Essa massa aí levou muito líquido quente, então ela já vai dar uma pré-assada. E é necessário que depois que a gente termine de misturar, imediatamente já vá terminar de assar ela no forno. Então aqui eu vou misturar muito bem e delicadamente. E como eu falei, não estou usando um fouet nem batedeira, então vai acabar ficando com algumas pelotinhas de farinha de trigo no fim. Mas sem problemas, ele fica maravilhoso assim mesmo. E olha só, pessoal, que massa linda. Tá vendo? Fica umas pelotinhas de farinha de trigo, mas não tem problema não. Aí agora a gente já vai colocar nas forminhas. Eu vou usar forminhas de silicone, vou assar direto nelas para desenformar, mas você pode fazer também nas forminhas de papel. Aqui eu untei com um pouquinho de margarina para conseguir desenformar bem, mas na forminha de papel não precisa, né? Então, pessoal, essa massa de cupcake, ela não vai crescer muito não. Aqui, como eu falei, ela já tá praticamente pré-assada, né? Então eu vou querer um cupcake bem cheinho, tá certo? E como ela não cresce demais, eu vou deixar pouco espaço aqui
e não vai transbordar não. Então aqui eu preenchi 20 forminhas e essa forminha de silicone ela é um pouquinho menor do que aquela tradicional de papel para cupcake, então vai render um pouquinho menos, tá certo? Então agora eu tirei a grade do meu forno e já deixei ele pré-aquecendo antes de fazer a massa. E você vai colocar sempre na parte do meio do forno para não queimar o fundo do cupcake, tá certo? Então leva no forno a 180 graus. O meu passou 20 minutos, mas espeta um palitinho pra ver se tá bom. E aqui, pessoal, eu deixei esfriar, tá certo? Na forminha ainda e por cima de uma grade, que é pra não criar umidade no fundo. E aí o cupcake vai durar mais tempo. Agora com a faquinha eu vou aqui tirar um pedacinho aqui do miolo do cupcake pra gente poder rechear. Mais ou menos aí até a metade do cupcake, tá certo? Não precisa furar até o fundo, não. E aqui, pessoal, é uma massa tão fofa que sai esfarelado, tá vendo? Aí agora, pessoal, eu coloquei os recheios em um saquinho de confeitar com um biquinho qualquer que eu tenho aqui. Não tem numeração porque foi de um kit, mas você usa o que quiser. E em outro saquinho de confeitar eu coloquei mais ou menos 2 colheres de sopa de Nutella também, para dar uma misturada aí com esses cremes. Primeiro eu vou fazer só o de chocolate, então eu vou preencher, aqui vou rechear o de chocolate. E para fazer a cobertura dos meus cupcakes, pessoal, eu gosto de fazer como uma montanha de pitanguinhas. Então eu coloco primeiro uma no centro e vou dando a volta aí, enchendo de pitanguinhas até dar aquele formato assim, daquela montanhazinha que fica bonita assim no cupcake. Esse aqui é só chocolate, tá certo? É o primeiro sabor que eu tô fazendo. E para finalizar, eu coloquei miçanguinhas de chocolate e também alguns granulados mesclados. E pronto. Para o de leite ninho é o mesmo processo, vou colocar apenas o creme de leite ninho. E por cima vou polvilhar um pouco do leite em pó. E aí já fica pronto o segundo sabor. Para o sabor de leite ninho com Nutella, eu coloco um pouquinho de leite ninho ali para rechear e completo com Nutella. Se você não tiver um biquinho estreito, aí você pode fazer só um furinho mesmo no saquinho que tá bom. Aí coloquei pitanguinhas do creme de leite ninho, polvilhei o leite em pó e vou finalizar com fiozinhos de Nutella. Para o de chocolate com Nutella é a mesma coisa, tá certo? Só que aí você não vai polvilhar o leite em pó por cima, vai apenas colocar os fiozinhos de Nutella. E aqui, pessoal, eu não encontrei saquinhos de confeitar muito resistentes não, tá certo? Então, quando eu coloquei o creme todo, acabou começando a vazar aqui pelas laterais. Então, agora eu transferi só um pouquinho para outro saquinho e vou colocando aos poucos, tá certo? E aqui o mesclado por baixo, eu coloquei um pouquinho do creme de chocolate. Aí, por cima, o creme de leite ninho e finalizo o recheio com a Nutella. Aí por cima é só ir mesclando pitanguinhas do creme de chocolate, do creme de leite ninho, coloco um pouquinho de granulado, polvilho o leite em pó e finalizo com fiozinhos de Nutella. E agora, pessoal, é só servir, ficam maravilhosos. Se esse vídeo te ajudou, ajuda o canal, deixa o like, se inscreve, clica no sininho e comenta o que você achou. Até a próxima!